De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Muito bem, pessoal. Começamos o nosso De Tudo Um Pouco e começamos com a palavra de Deus e o tema da devocional é Vamos junto, Brasil! Tempo de Copa, não poderia ser diferente, né? Então, olha só o que esse texto de Atos 13, versículo 42 em diante nos diz. Ao saírem eles, rogaram-lhe que, no sábado seguinte, lhe falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam a que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam na palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto continua nos dizendo, mas nos mostra algumas coisas interessantes. Nesse tempo de Copa do Mundo, nesse tempo onde nós estamos aí respirando o futebol, né, principalmente nós, o Brasil, a pátria de chuteiras, nós temos que pensar que na vida espiritual nós temos que ter alguns comprometimentos também. Nós vamos ver aqui que o torcedor é aquele que está do lado de fora, é aquele que vê o jogo, até relativamente entende o jogo, mas não está envolvido com o jogo. O participante, o jogador, sim, ele vê o jogo e se envolve. O torcedor, ele não entende ali, às vezes, os verdadeiros objetivos, porque ele não acompanhou toda a história. O jogador, aquele participante, ele sabe de tudo o que está acontecendo, então ele vive o momento. E ainda assim, o torcedor, ele acredita que, até equivocadamente, que ele de fato, ele muda a história ali do jogo. Pode ser que talvez a torcida faça um pouquinho de diferença? Sim, com certeza. Mas quem tem que colocar ali ou não sentir o peso da torcida, a pressão da torcida adversária, é o próprio jogador. Aqui nesse texto, nós vamos ver que Paulo e Barnabé, quando eles estavam anunciando a palavra de Deus, ali onde eles atraíam quase uma cidade inteira, eles eram como jogadores, eles sabiam seus objetivos, eles estavam envolvidos com o processo, eles haviam tido experiências ali com o Senhor, então eles começaram a fazer, a jogar. Mas enquanto aqueles outros, os judeus, né, esse grupo de judeus, os religiosos, eles estavam meio que como na arquibancada. Então, ficar na arquibancada só e criticar quem está jogando é muito fácil. O importante, então, é você pensar que você tem que descer para o campo de jogo, você precisa descer ali para a arena e lutar pelos seus objetivos. Aqui, esse jogador, quando eu coloco esse título, Vamos Junto Brasil, é porque o jogador, nós, no nosso caso, aqueles que estão ali atuando, nós precisamos declarar corajosamente a palavra de Deus. Aqui, eles enfrentaram, Paulo e Barnabé disseram ousadamente a esses judeus que os questionavam. Outra coisa que a gente aprende com esse texto sobre essa ideia de jogador ali, é que o jogador, ele é persistente, ele deve ir até o final. Vimos aí neste último final de semana alguns bons exemplos. A seleção do Panamá, que foi a sua estreia em Copa do Mundo, estava perdendo de 6. Conseguiram fazer um gol e os caras comemoraram como se fosse assim, o resultado. Mas por quê? Eles sabiam o valor daquele um gol, foi o primeiro gol da história deles numa Copa do Mundo. Agora,
nós também, como cristãos, aqueles que são colocados na arena para espetáculo de todo mundo, nós que às vezes somos colocados ali para lutar a causa do Evangelho, nós precisamos de ir até o final. Muitos têm deixado para trás, muitos têm olhado para trás porque não estão conseguindo perseverar ali na fé, porque às vezes não são resilientes o suficiente como um jogador. Se acostumam facilmente com a posição de um Facebook, com a posição de uma rede social, de criticar quem faz. E isso é muito triste, especialmente porque isso não vai ganhar o jogo que nós precisamos ganhar contra as trevas. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz que ele esmurrava o seu próprio corpo, trazendo a servidão, para que, tendo pregado a muitos, não fosse ele mesmo desqualificado. Ser desqualificado é que não pode nem continuar. Desclassificado é que ainda é permitido lutar de novo para ter uma nova classificação. Isso é interessante, não é verdade? Então, nós aprendemos aqui que nós precisamos, como jogador, compreender a missão. Se a gente observar a nossa seleção, tida aí como uma das favoritas para essa Copa do Mundo, o objetivo final da nossa seleção, claro, é o Hexa, é ser campeão pela 6ª vez. E isso é muito interessante porque esses jogadores, ainda que premiadíssimos, riquíssimos, eles têm esse objetivo. E nós, como cristãos, nós vamos ficar resignados? Ah, se não der, não deu. Ah, se caiu nas 8ª de final, tá bom. Aquela tristeza que passa um pouquinho, 7-1 para a Alemanha. Entende isso? Só que na vida cristã, nós vamos ter os reveses, as tempestades elas virão, as dificuldades aparecerão, os adversários virão contra a gente, às vezes com toda a força. Mas o interessante é que nós temos que ir para cima, sabendo que nós temos esse pódio a ser alcançado. Então, a oração de hoje, o cuidado de hoje por essa devocional está aí, aqui na tela. Olha, vamos junto, Brasil, vamos orar, vamos buscar e vamos servir. Você que está aí frio, você que está aí acostumando com a arquibancada da igreja, acostumando com a arquibancada das redes sociais, menos crítica e mais ação, e nós vamos juntos defender aí a nossa seleção celestial. Amém? Vamos orar então? Deus, temos tantos desafios e eles são de fato grandiosos, são muitos, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor, de todas essas dificuldades, o Senhor nos livra. E, Pai, nesta manhã eu quero abençoar, ó Deus, mais uma vez a nossa nação. Talvez o futebol, sim, seja como um ópio para muita gente, sirva como máscara para muita coisa, mas, Deus, que a palavra do Senhor, essa que venha descortinar, ó Deus, as nossas visões, seja essa palavra que revele a nossa verdade, revele a verdade do Senhor, essa verdade que nos liberta, essa verdade que é Cristo Jesus na nossa vida, trazendo-nos esse momento diferente. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o nosso país. Venha trazer, ó Deus, essa revolução, ó Deus, na nossa nação, mas uma revolução, ó Deus, de santidade. Venhamos ser, ó Deus, ali dentro da nossa nação, ó Deus, esses referenciais. Talvez hoje os capitães do time para chamá-los à luta. E que, ó Deus, essa batalha, o Senhor venha nos ajudar. E o Senhor, como nosso técnico, nosso coach, seja o Senhor ali nos abençoando. Por isso, eu quero clamar agora pela vida, Deus, dos nossos telespectadores, esses que nos assistem. Estejam eles enfermos, angustiados, estejam desanimados, que esse restabelecimento, Deus, esse ânimo aí recobrado, que venha do Senhor nessa manhã e que essa semana aponte para um tempo, ó Deus, a um fim produtivo. Por isso, eu abençoo os meus irmãos, abençoo a nossa Rede Super e abençoo, claro, o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs,
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.